A paz do Senhor, meu querido ouvinte e amigo. A nossa palavra de meditação de hoje se encontra na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao 24, que diz desta forma: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Também contribui na nossa meditação João capítulo 3, versículo 8, que diz: O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Recentemente, os cientistas anunciaram a identificação de pelo menos 3 pontos de Deus, entre aspas, no cérebro humano. Eles creem que os mesmos segmentos em nossos lóbulos que nos permitem interpretar os estados de ânimo e as intenções das pessoas, nos ajudam a lidar com nossas religiosidades. Isso nos faz pensar que os cientistas estão mais uma vez tentando minimizar a vida espiritual, como se esta fosse um fenômeno biológico. O cientista ateu Richard Dawkins crê que a religião é um vírus passado de cérebro para cérebro. O apóstolo Paulo não entendia nada sobre pontos de Deus, mas sabia como reconhecer Deus trabalhando. No livro de Gálatas, no capítulo 1, que foi a parte onde nós lemos, reconheceu sua antiga vida de implacável perseguição dos cristãos, como diz no versículo 13. Porém, algo incrível aconteceu. Através da intervenção divina, Paulo foi transformado de dentro para fora ao receber Jesus como seu Salvador. A profunda mudança espiritual que Paulo experimentou foi obra do Espírito Santo, como diz em João capítulo 3, versículo 5. Paulo revelou mais tarde a origem de seus ensinos e escritos sobre Jesus, quando afirmou: Deus, por meio do Espírito, revelou seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Em outro relato, ele observou que os planos de Deus eram revelados a ele por meio do Espírito. Efésios capítulo 3, versículo 5. Pontos de Deus, entre aspas, não podem explicar
a extraordinária mudança que Deus fez em você e também em mim. Somente a obra do Espírito pode explicar isso. João capítulo 14, versículo 16 e João capítulo 16, versículo 8. Mesmo que muitos cientistas continuam a usar a pesquisa para reunir explicações naturais para a nossa crença em Deus, a realidade da obra sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas é prova de sua existência. Quando avistar o Espírito trabalhando em você e em outras pessoas, anime-se. É isso mesmo, quando você conseguir perceber a ação do trabalhar de Deus na sua vida e na vida de outras pessoas, se anime, fique alegre, porque Deus está trabalhando na sua vida. É algo muito valioso, é algo muito satisfatório você saber que Deus, Ele trabalhou na sua vida, Ele transformou o seu interior, transformou a sua vida de dentro para fora, e assim também como a vida de várias pessoas que permitem que Ele faça esta obra. É algo glorioso, é algo maravilhoso. Eu pergunto a você, o que o Espírito Santo vem fazendo em sua vida? Você já parou para pensar? Você já fez esse exame? Eu fazia aquilo, mas isso agora eu não faço mais. Eu era desta forma, mas agora não sou mais. Você já parou para pensar? Você já examinou como a presença do Espírito Santo afeta a sua fé? Eu pergunto a você. Quando você sente que o Espírito Santo está perto de você, como fica a sua fé? Como fica a sua confiança? Como fica a sua determinação em acreditar? Que Deus ele abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e a sua família. Eu desejo a você um dia abençoado, no nome de Jesus.